É isso aí, Rádio 95 FM, Presidente Venceslau, estado de São Paulo. O nosso Baú 95 de todos os sábados, sempre trazendo grandes recordações. Um abraço aos nossos amigos internautas, amigos do Facebook, do YouTube, turma que acompanha as nossas mensagens nas redes sociais. Obrigado sempre aí também pelo compartilhamento, né? Aonde essas mensagens chegam, as mensagens que recebemos, né, aí. O feedback muito positivo e muito bacana das reflexões, dos momentos dos nossos pensamentos. Muito bom mesmo, eu fico muito feliz e agradeço sempre essa oportunidade de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente pensa e que de alguma maneira pode servir como conselho, como alento, né, como reflexão para a nossa vida. Precisamos sim parar, pensar, que isso é fundamental, né? Mas vamos lá, chegou o momento, é hora da mensagem do dia. Sabe, se sentir, às vezes, empoderado, uma palavra tão forte, né? E que às vezes tem faltado bastante, porque o que mais a gente percebe ultimamente é que as pessoas têm se sentido muito fracas, né? Muito debilitadas, angustiadas. Angústia essa que às vezes tem tantas explicações e pouco se consegue explicar, vamos pensar assim, né? Principalmente por conta da ansiedade, que eu acho que tem talvez uma das patologias tão silenciosas, né? E que agrava muito a vida das pessoas, e muita gente até desconhece essa situação de ansiedade e às vezes carrega isso como tristeza, amargura, angústia dentro da alma, sem explicação. Muitas vezes você conversa e fala para as pessoas sobre sentir alguns sentimentos, né? Sentir algumas angústias e tristezas sem motivos aparentes. Vamos dizer que talvez a vida, né, não seja tão ruim assim para que você às vezes se sinta triste, angustiado e tenta procurar uma explicação para isso, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que às vezes eu me sinto assim um pouco, né? Poxa, talvez eu não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso para viver, para ser feliz. Tenho uma casa bacana onde eu posso morar, mesmo que ali eu pague aluguel, mas é um lugar onde eu posso viver e vivo bem. Tenho uma família bacana com quem eu convivo, amigos especiais que eu posso dividir minhas alegrias e tristezas, né? Enfim, eu tenho tudo aquilo que é necessário para a vida, como a gente sempre fala. Talvez gostaríamos de ter tudo o que sonhamos, mas isso não significa que isso tudo é fundamental. O fundamental, sim, isso não pode faltar, né? Porque quando falta o fundamental, aí a vida se torna mais difícil, aí sim se torna triste. Mas quando temos lá, né, você pode levantar pela manhã, tem lá um café da manhã te esperando, quando você volta para o almoço, tem um almoço gostoso, né, feito com carinho, que isso que é o mais gostoso, mais, né, aquele macarrão de domingo da mamãe, enfim, né, tem tudo necessário, um travesseiro onde você deita a sua cabeça, mas mesmo assim se sente angustiado, isso talvez relacionado exatamente a essas angústias e tristezas que sentimos dentro de nós, principalmente por conta dessa ansiedade. Hoje a gente tem visto muito se falar a respeito de termos cuidado com as pessoas que às vezes reclamam e que sentem tristezas e angústias, né, depressão, e que para muitos, pelo fato de não ser realidade, porque eu não sinto, então para mim isso talvez não exista, né? Talvez eu vejo alguém sofrendo de depressão e eu prefiro dizer que aquilo é uma frescura, porque eu não sei, não senti na pele, não sei como é sentir algo, né? Conviver ou ter empatia por uma situação que de fato eu desconheço. E às vezes quando você vê o ápice de situações da pessoa tirar a própria vida e outras coisas que acontecem, a pessoa fala, nossa, nem imaginei que essa pessoa estava passando por tudo isso para chegar a esse ponto. Parecia ser uma pessoa tão feliz. Quantas pessoas que cometeram suicídio, mas que se você olha os dias antes do ato que ela cometeu, parecia que estava tudo bem, tudo tranquilo, né? E a pessoa por dentro vivendo uma guerra terrível. Nós estamos vivendo o mês de setembro, que é o mês dessa conscientização, desse trabalho, e claro, nós evitamos até de tocar nesse assunto, né? Não gostamos muito, alguns até falam, é bom não falar porque isso incentiva de alguma maneira, mas eu penso e imagino e acredito sim que talvez seja por isso que isso tudo acontece. Talvez pelo fato de não falarmos, pelo fato das pessoas não conseguir achar com quem conversar, com quem bater um papo, com quem desabafar. Sabe, tem gente que não quer conselho, ela quer apenas alguém para ouvir. E hoje é difícil
até pagando uma consulta é difícil, porque os consultórios estão lotados, as agendas dos psicólogos hoje estão lotadas. As pessoas hoje estão gritando por socorro, mas um grito silencioso. As pessoas estão gritando por dentro e poucos são os ouvidos atentos a entender esse grito. Talvez eu estou falando com alguém assim agora. Talvez aí dentro da sua alma, talvez você tenha filhos maravilhosos, talvez você tenha uma família bacana, um emprego legal, mas dentro da sua alma, grita dentro da sua alma, alguma coisa está chorando. E talvez nem você consegue lidar com isso, talvez nem você consegue entender isso que você está sentindo. E claro, precisa de ajuda, mas eu vou dizer uma coisa para você. Por mais que isso seja piegas, por mais que seja até... Mas tem horas que precisamos parar e conversar conosco quando não temos ninguém para conversar. Eu sei que as lágrimas rolam, ou quem sabe o seu travesseiro já está tão molhado de tantas lágrimas que você já derramou, sem ter alguém para vê-las ou ajudá-lo a enxugar. Mas mesmo assim, eu vou dizer uma coisa para você. Vale a pena continuar seguindo em diante. Por que que eu toco tanto nesse assunto? Talvez por que que eu falo tanto sobre isso? E por que que acaba se tornando tão redundante em algumas mensagens? Porque isso para mim é uma grande realidade. Por que eu digo que é uma grande realidade? Eu já contei minha história de vida muitas e muitas vezes. Eu não culpo minha mãe, não culpo meu pai por não ter tido oportunidade de me criar, né? Eu com muitos, vamos dizer assim, com tão poucos dias de vida, eu não tive o prazer de poder ter sido criado pela minha mãe biológica. E ela não teve, pelo que ela me contou. Conheci minha mãe, eu tinha 30 anos, eu tenho 39, faz 9 anos então que eu a conheço. Meu pai eu conheci, eu tinha 15 anos. Eu fui criado por uma senhora que era viúva. Eu não tive então nenhum parente, mas eu tive bons amigos, eu tive pessoas queridas que até hoje eu carrego no meu coração. Mas assim, eu não tive aquele composto total de uma família, né, de ter um pai, principalmente a figura paterna. Foi algo que eu senti muita falta na minha vida, sabe, no decorrer da minha vida, eu senti muita falta. Eu por muitas e muitas vezes eu vi amigos com seus pais e que assim, eu ficava muito triste, sinceramente, quando chegava situações como o Dia dos Pais mesmo e eu não tinha um pai. Então eu tinha uma figura, eu tive pessoas queridas na minha vida que fizeram uma figura paterna, me chamaram a atenção, sabe, me davam um conselho. Então sempre procurava esse referencial. Por isso que eu falo. E por muito tempo, quando cheguei à adolescência, quando comecei a entrar na fase adulta, eu ainda tinha lá muitas dificuldades em encarar essa situação, sabe? Às vezes olhava para tudo que tinha vivido já na vida e por muitas e muitas vezes eu me perguntava por que eu não tive a oportunidade de ter uma família normal, vamos dizer assim. Mas a vida não é feita assim. Então eu aprendi comigo e aprendi com as minhas dificuldades, com as minhas ânsias, com as faltas que tive, a fazer disso um rochedo para que pudesse continuar lutando e correr atrás dos sonhos que eu queria conquistar. Algumas pessoas, eu recebi uma crítica uma vez de alguém que disse para mim que eu era muito redundante em falar sobre sonhos, mas eu bato nessa tecla tão incansavelmente porque eu vivo isso. Eu fui um menino que nasci talvez por acaso, vamos dizer assim, por uma situação, porque, né, uma gravidez indesejada, mas eu tive vou dizer assim, eu tive uma mãe tão especial, a qual não me gerou, mas me criou. Uma pessoa que abriu mão de muitas coisas que ela gostava para fazer as coisas que eu gostava. Isso é ser mãe e ser pai, né? Mas, diante de todas as coisas, quando eu começo a ver a vida crescer, progredir, a vida tomar sentido, quando eu conquisto aquilo que eu gostaria, há 2 anos atrás me formei. Quando eu vejo essas coisas chegando na minha vida, eu fico imaginando quem eu era, da onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E é exatamente isso. A vida é assim. Eu poderia ter todas as razões do mundo para sentar numa esquina e chorar e dizer que ninguém me amava, que eu fui desprezado quando nasci, que eu não tive pai, que a minha mãe não me criou e que eu fui dado para adoção. Mas pelo contrário, eu aprendi que com a história inicial da minha vida e todas as dificuldades que eu passei por ela, me serviram de fortalecimento para lutar e conquistar aquilo que eu quero.
Por isso sempre falo e sempre me dedico a falar às pessoas e dedicar o meu tempo em ajudar pessoas, em aquelas pessoas que de fato olham para a vida e talvez não tenham nenhum motivo para dizer, poxa vida, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, mas talvez os motivos que me fizeram ser feliz não são exatamente aqueles motivos que eu gostaria de tê-lo, mas são através da falta deles que eu aprendi a ter força e conquistar aquilo que eu quero. Por isso que eu acho que, claro, todo mundo tem a sua forma de ver a vida, de encarar a vida e de ver a vida como ela é, da maneira do seu ponto de vista. Mas eu penso que se eu ficar sentado chorando, as coisas não vão mudar. Se eu passar o meu tempo reclamando pelo passado que eu não tive, eu nunca vou ter um presente feliz e um futuro que nunca vai chegar. Não é porque eu não tive que eu não posso ter. E não é porque eu não tive que eu não posso ser. Eu não tive pai na minha criação, mas eu sou pai e hoje eu sou avô. Mesmo sem ter tido talvez o exemplo da figura paterna ao meu lado todos os dias como gostaria, mas procuro com minhas filhas, com minha neta e aqueles a qual eu posso ter oportunidade de ser essa figura, fazer o melhor daquilo que eu não tive, mas com certeza eu sei a essência dentro do meu coração e da minha alma, porque eu tento ser o que eu não tive da melhor forma possível. A vida é feita assim. Não é porque você não teve que você não possa dar. Não é porque você não foi que você não possa ser. Talvez nós enjaulamos e colocamos dentro dos lugares escondidos da nossa alma os maiores desejos que gostaríamos porque achamos incapaz que tudo isso possa ser possível. Mas eu vou dizer para você uma coisa. A vida, ela é feita de construção, assim como uma casa é feita de construção. A casa, para que ela seja essa casa linda quando você a vê, ela nasceu do nada. Ela nasceu de um alicerce? Não, ela nasceu de um projeto. O alicerce foi apenas o lançamento fundamental para que aquilo fosse criado, porque é em cima dele que ela está construída. Mas ela nasceu lá no desenho de um arquiteto. E é justamente aí. Eu tenho certeza que lá no coração de Deus Ele projetou para você uma vida tranquila e uma vida boa. Mas as dificuldades existem na construção. Para que uma casa, para que um prédio seja feito, houve muitas dificuldades para que ele pudesse ser erguido. A casa, não é fácil fazer um alicerce. Observa lá, as colunas sendo lançadas, tudo aquilo sendo feito. É fácil? Não é não. Mas no final fica tão bacana. Mas você sabe depois o quanto você pagou para que aquilo ali pudesse ser erguido, não? Quanta dificuldade, hein? Quantas coisas difíceis. Mas está aí. Olha aí o seu sonho aí, ó. Olha aí a vida como ela é. Tem horas que a gente pensa que não vai ter jeito, que não vai ter como, que tudo, né, tá indo por água abaixo. Mas quando você persiste, quando você insiste e chega no final, você olha para trás e fala assim: eu nem acredito que eu cheguei aqui. Nem imagino como eu cheguei aqui. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Aí você começa a lembrar da história, por exemplo, das pegadas na areia. Eu me lembro a primeira vez que li essa história, era muito criança, tinha um papel dobrado dentro de uns papéis amassados que minha mãe tinha o grande prazer, o qual o hábito eu também adquiri, de guardar muitos papéis em casa, porque a gente sempre acha que vai precisar. E uma vez mexendo naqueles papéis, gostava muito de fuçar os papéis antigos, que ela tinha fotos antigas, preto e branco. Eu achei um papel dobrado, muito antigo inclusive, que para desdobrá-lo eu tive que desdobrar com muito cuidado, porque ele poderia rasgar. Quando desdobrei, comecei a ler. Eu deveria ter em torno de uns 8 anos, 7 anos talvez. E eu comecei a ler e ler e ler e as lágrimas foram correndo nos meus olhos, uma criança. E naquele momento eu lia pela primeira vez a história das pegadas na areia. E nunca mais eu me esqueci disso. Nunca mais eu esqueci. E tenho certeza todos os dias da minha vida que nos momentos em que eu não consegui caminhar, que eu não posso caminhar, que eu não consigo andar, eu tenho certeza que Deus me carregou no colo assim como você. Porque se eu dependesse das forças das minhas pernas, se eu dependesse da minha vigoridade para continuar caminhando, eu não teria chegado a lugar nenhum. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a força que você precisa, a força que precisamos, no momento em que ela acaba, vem daquele que nos criou. Então tenha certeza disso. Hoje, talvez nem tudo é do jeito que gostaria, como eu disse no começo. Talvez eu não tive o início de uma vida, de uma família do jeito que todos têm, ou talvez da forma como eu gostaria de ter. Mas não foi por isso que eu desisti, porque mesmo com as dificuldades,
foram com elas que eu aprendi a valorizar e a conquistar tudo aquilo que hoje eu posso dizer que tenho. E aprendi uma frase muito bonita nessa vida: eu agradeço a Deus pelo que tenho, pelo que sou e pelo que vier a ser. E essa é a minha oração e a minha gratidão todos os dias, ao levantar da cama pela manhã, vendo o dia que me é dado como presente, o qual é chamado. Este é o agradecimento do meu coração. Um lindo dia para você, e que esse dia seja, talvez, o primeiro dia do resto da sua vida em que você possa entender que você não nasceu por acaso, não nasceu simplesmente por nascer. Você é uma pessoa única e especial. E tenha certeza, a vida só vai acabar quando Deus disser para você que acabou. Lindo dia, agora 9h37.